E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o 30º vídeo lá no vermelho, não vou falar o nome. E esse é o oitavo vídeo lá no pretinho. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um questionamento, né, que eu acredito que é uma dúvida de muitos cristãos. Só que eu vou esclarecer aqui pra vocês através da palavra, tá bom? A pergunta é: uma vez salvo, sempre salvo? Né? Uma vez que eu recebo a salvação em Cristo Jesus, eu estou sempre salvo? Independente de qualquer coisa? Vamos ler à luz da palavra, né? 1 Colossenses, capítulo 1, 22, 23, vamos lá. Diz assim, ó, isso inclui, a partir do 21, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos de Deus, né? Deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, ou seja, ele nos reconciliou com ele mesmo, por meio da morte do Filho no corpo físico, ou seja, de Jesus. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos. A gente pode se apresentar, por causa de Jesus, diante do Senhor, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, no versículo 23, que continuemos a crer nessa verdade e permanecer nela firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, ou seja, o Evangelho, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Olha que interessante, gente. Ele fala que ele nos reconciliou com ele mesmo através de Jesus, para que a gente possa se apresentar diante dele santos, né? Sem acusações e livres de culpa. Mas ele fala aqui, ó, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade, ou seja, se deixar de crer, alguma coisa vai acontecer, né? Se a gente for lá em Hebreus, se a gente for ler Hebreus do 1 ao 6, capítulo 6 de Hebreus, do versículo 1 ao 6, diz assim, ó, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Ou seja, os ensinamentos básicos, que Jesus salva, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que se aprofundar cada vez mais. Paulo está dizendo isso. E sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento, ou seja, amadurecer cada vez mais, crescer. Lá em Romanos 12:2 fala para a gente ser transformado, ter a nossa mente renovada pela transformação, para que a gente possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Só que antes ele fala que a gente não se assemelhe às coisas deste mundo, não imite as coisas deste mundo, entendeu? Mas sempre tenha a mente transformada, renovada, para que a gente possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. E aqui ele está falando para a gente criar maturidade no nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Ou seja, gente, de acordo com os textos aqui que eu li, Paulo, ele aconselha a gente ter cuidado para a gente não voltar às práticas anteriores. Ele fala para a gente sempre se apegar à esperança da salvação, do Evangelho, para que não ocorra a questão da gente se afastar. Ele está dizendo aqui que uma vez experimentado a dádiva, o batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno, ele fala também aqueles que já experimentaram, já foram iluminados e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade de Deus e os poderes do mundo por vir, ou seja, a eternidade, e que depois se desviaram. Ele fala que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, ou seja, a gente não consegue. Pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz. Essas aqui são pessoas que já foram salvas, gente. E infelizmente, por algum motivo, não vigiaram, não cuidaram da sua fé, da sua comunhão com o Senhor, e acabaram se afastando e apostatando, né? Que é justamente apostatar a fé, é negar a fé, né? É abandonar a fé. Então, gente, uma vez salvo, sempre salvo, cuidado com esse pensamento, tá? Paulo mesmo, ele fala pra gente se apegar à esperança, ter cuidado, cultivar a nossa fé. A gente precisa ter esse cuidado. Por quê?
Senão, com certeza, a gente pode sim perder a salvação, porque ao nos afastar de Deus, aqui ele fala, ao nos afastar, abandonar a fé, ele fala aqui que a gente está crucificando, pregando Jesus novamente, expondo ele à vergonha pública novamente. Então, cuidado, Senhor, cuidado. Eu oro para que Deus, ele abra o entendimento de você e que você saia do raso, que você se aprofunde cada vez mais em intimidade com ele e que, através da sua vida, você possa alcançar outras vidas que precisam dessa maturidade espiritual, tá bom? Deus abençoe sua vida, eu espero que tenha feito sentido para você, que derrame sua graça sobre você e o seu amor também, e a sua misericórdia sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Valeu!